Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Estamos aí no dia 28 de março, 6h30 da tarde, para falar sobre saúde mental. Para quem vem acompanhando, já estamos recebendo vários profissionais da área da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, psiquiatras, para falar sobre vários temas. Falamos sobre solitude e solidão, falamos sobre rejeição, falamos sobre autoestima. Esse ritmo hoje vai até umas 10h30 da noite e a maratona vai até o dia 5 de abril. Para a gente dar continuidade nesses bate-papos deliciosos, a gente vai conversar com uma das coautoras da antologia Machismo na Era Digital, uma lente psicológica. Esse livro está belíssimo. Uma antologia composta por 20 profissionais, 20 mulheres maravilhosas que se dedicaram a trazer para os leitores textos incríveis sobre o machismo, essa era, né, que tem levantado inúmeros tabus em volta da figura feminina. Então a gente tem aqui um material riquíssimo e muito recomendado. Quem quiser, o livro físico está à venda no site da Amazon, tá? Ou digital, digital pela Amazon e físico pela Wiclap. Se você mora fora do Brasil, tem família, amigos e que estão querendo o livro físico, também consegue pela Amazon, tá? Então já corre lá, já adquira seu exemplar, seu e-book, porque tá uma antologia linda. A gente vai conversar com a psicóloga Silvia Batista. Ela que, se eu não me engano, tá em 2 ou 3 antologias aqui no canal. E ela deve estar chegando por aí. Deixa o pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Carol, um beijo. Carol é a nossa autora, não é? Eu acho que é. Muita gente. Gente, é muita gente. Vocês têm que entender. A Silvia deve estar chegando aí. Eu não sei se é a primeira live dela. A Carol tá falando sim. Muito bem. Um beijo, Carol. Espero te ver aqui em breve, hein? Sem fugir de live. Fica todo mundo com vergonha. Olha, gente, a antologia. Enquanto a nossa autora não entra, eu vou mostrando para vocês. Aqui são alguns dos projetos já publicados. Todos eles traduzidos para inglês, francês e espanhol. Português dentro e fora do Brasil. Tá? Para que todo mundo tenha acesso. Vou ler aqui a sinopse para vocês. Segundo, estaremos juntas, a Carol falou. Maravilha! É isso. Tô aqui achando que Carol vem na próxima temporada. Carol já está agendada. Eu gosto assim. O @ da Silvia, para quem já quiser ir seguindo, é @Silvia com Y no primeiro, tá? _Batista.pc. Silvia _Batista.pc. Esse é o @ da nossa autora. Quando ela não entra, eu vou ler para vocês a sinopse, para vocês conhecerem um pouquinho da obra.
O machismo não é apenas um fenômeno social. É uma estrutura invisível que molda identidades, emoções e relações humanas de forma muitas vezes imperceptível. Nesta antologia instigante, psicólogos, terapeutas, psicanalistas se unem para lançar um olhar profundo e embasado sobre os mecanismos psicológicos que sustentam e perpetuam essa construção histórica. Com uma abordagem acessível, porém sofisticada, os textos transitam entre teoria e vivência, explorando desde as raízes inconscientes do machismo até seus impactos na saúde mental, na subjetividade e nos vínculos afetivos. Como ele se infiltra na criação dos filhos? De que maneira afeta homens e mulheres em suas relações interpessoais? Quais são os caminhos para a desconstrução? Machismo na era digital, uma lente psicológica, é um convite à reflexão e à transformação, oferecendo ao leitor não apenas conhecimento, mas novas perspectivas para repensar sua própria jornada e contribuir para uma sociedade mais consciente e igualitária. Tá aí, machismo. Cadê a nossa autora? É a primeira vez dela? Não sei. Vou mandar mensagem aqui pra ela. Ah, ela entrou aí, ó, coisa boa. Silvia, querida! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, e você? Bem, também tô te ouvindo. Muito bem, querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por tudo, pela sua coautoria, pela sua empatia, pela sua paciência e por você ter reservado um lugarzinho para bater um papo com a gente. Obrigada, tá? Muito pelo contrário, eu que agradeço pela oportunidade, a oportunidade de ter um espaço para falar um pouco da minha ótica, né? Porque o conhecimento, ele muda um pouco da ótica de cada pessoa, né? E ter essa oportunidade de vir falar da minha vivência, da forma como eu enxergo esse conhecimento na prática, né? Na escuta dos meus pacientes, está sendo muito especial para mim também. Que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. De onde? Duque de Caxias. Eu sou da Tijuca. Pertinho, 20 minutos. Vamos tomar um café? Vamos, com certeza. Ai, que maravilha! Você vai à Bienal esse ano, aqui no Rio? Ainda não sei, ainda não planejei. Se for, me avisa, a gente vai juntas, ou a gente se encontra lá, que eu apresento você a todo mundo. Você vai adorar conhecer os leitores. Vai ser Tem um ótimo. workshop imenso lá. Vai ser incrível esse ano. Que legal. Agora, com certeza, eu vou pensar mais seriamente nesse planejamento de ir. Faz muito tempo que eu não consigo ir. Eu sempre gostei muito da Bienal. Ai, que delícia! E ir como coautora ou como autora solo é uma experiência, assim, marcante. Vai ser incrível se a gente puder ir juntas, se encontrar lá, enfim, sensacional. Agora, ô Silvia, me diz uma coisa. É tua primeira coautoria? Sim. Você já tem livro solo? Como é que é isso?
Não, o máximo assim, tem uma coautoria de artigo, né, de muitos anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, quando eu atendia crianças autistas, junto com a minha professora, que na minha época era minha supervisora, a gente criou um artigo que foi publicado numa dessas revistas, de alguma sociedade psicanalítica, que agora eu não me lembro o nome, faz bastante tempo. Ah, é outra pegada, né, gente? Tem outra estrutura, outro vocabulário, o objetivo é outro, é bem diferente. Agora eu queria que você falasse, Silvia, um pouquinho pra gente sobre a tua atuação na área. Você é psicanalista, é psicóloga? Qual é o teu público-alvo? Fala um pouquinho de você pra gente. Eu gosto de me chamar de psicóloga, né? Mas eu trabalho com a linha da psicanálise, não tenho uma formação específica em psicanálise, mas eu trabalho apoiada nessa linha. Hoje, meu público-alvo, ele acaba sendo na parte da cirurgia bariátrica, transtorno alimentar, compulsão alimentar, obesidade. Durante a minha residência, fiz residência aqui no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de Hospital do Fundão. Do fundão, E isso. E lá eu fiz a residência durante 2 anos. Depois desses 2 anos, eu acabei ficando por lá, porque no finalzinho da minha residência, eu entrei no setor de cirurgia bariátrica, que é o ProCiba, que é um programa de cirurgia metabólica também, bariátrica. E lá conheci a pessoa que se tornou minha mentora e aprendi tudo com ela. Ela criou esse setor de psicologia e me levou junto com ela. Hoje eu sou supervisora junto com ela, a gente recebe alunos da especialização em psicologia e também estagiários da universidade da psicologia da FRJ, e esses alunos de especialização são em psicologia hospitalar. A gente também recebe os residentes e a gente faz um programa muito bem estruturado, muito bem organizado, de aprendizagem ali entre pré-operatório, grupos e pós-operatório. E assim que eu terminei a minha residência, ficando por lá, acabou surgindo o assunto do mestrado, a vontade pelo mestrado. E aí eu fiz o meu mestrado pela Universidade Veiga de Almeida, em psicanálise, cultura e sociedade. E a minha pesquisa foi sobre a relação mãe e filha e a obesidade. É interessante isso que ela tá falando, gente, porque eu tava falando isso na outra live sobre a bariátrica. As pessoas querem fazer bariátrica porque querem perder peso, emagrecer. No primeiro, não entendem. E segundo, não se conscientizam que para fazer uma bariátrica você precisa de apoio psicológico. Você precisa fazer terapia pelo menos 1 ano e meio antes da bariátrica. Porque se você faz bariátrica para perder peso, para tirar a barriga, no mês seguinte você está comendo de novo e não dá 6 meses você engordou tudo de novo, porque você não se propôs a fazer uma terapia. O profissional, o psicólogo que acompanha as pessoas que vão fazer bariátrica, ele é fundamental na vida desse ser humano. Porque se você não mudar a sua mentalidade... Eu sei, gente, porque eu sou gordinha. Todo dia eu escuto, você não vai fazer bariátrica, não? E eu sei que para fazer bariátrica eu preciso de um acompanhamento psicológico, porque a bariátrica não vai resolver os meus problemas. Não. A gente costuma falar que ela é um passo do tratamento, né? Mas o tratamento ele é muito complexo, porque a gente fala de uma doença multifatorial, né? E crônica, que precisa se tratar para o resto da vida. Mesmo com a cirurgia ela não anula isso. Então, o trabalho que a gente faz, ele é muito forte na psicoeducação.
disso de educar, entender que a pessoa ela é o personagem principal, que tudo vai depender da mudança de estilo de vida e que o tratamento já começa antes da cirurgia, né, em já entender que a atividade física é importante, a mudança de alimentação é importante, cuidar do psicológico, estar fazendo seus exames em dia, e seus médicos, o educador físico, a nutricionista, enfim, é um tratamento multiprofissional, com vários profissionais. Exatamente. E não é só para a cirurgia, é pós-cirurgia também, Exatamente. porque o apoio emocional, a psicologia, ela vai vir no pós, porque fazer a bariátrica é mole, entre aspas, mas depois você vai precisar de um profissional de psicologia para se tratar também, porque a vida muda. Você Sim. vai ter que se reeducar, você vai ter que. É outra vida que vai abrir para você. E se você não estiver preparado, você é engolida pela ansiedade, volta a ficar compulsiva, a comer, a engordar, e aí a gente escuta o que a gente escuta. Bariátrica não serviu para mim, não. Eu não recomendo para ninguém. Claro, precisa de uma terapia. É porque a gente está falando de muito mais do que só comer, né? A gente está falando de comportamento alimentar, de relacionamento com a comida. E o que vai para a mesa de cirurgia é o estômago, não é a mente. E tudo isso, essa relação, esse comportamento, os gatilhos, a angústia, está na mente. Então, isso não vai mudar depois da cirurgia. Então, o acompanhamento psicológico e uma boa psicoeducação, bom acompanhamento antes da cirurgia também é fundamental, porque, isso que você falou, todo mundo fala, né? A cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil. Muito pelo contrário. Porque quando você faz a cirurgia bariátrica, você assina um contrato eterno de que agora você precisa se comprometer com você. Não tem mais essa de hoje eu tô afim de fazer a dieta, amanhã eu não tô. Exatamente. E é aí que entra a terapia. Antes, durante e depois. Para que vocês não caiam nesse abismo de sanfona. Hoje eu não vou fazer. Não, hoje eu não. Não. Você tem que estar bem emocionalmente para encarar o que vem pós-cirurgia. Porque é muito sério isso, gente. E é difícil quando você não se prepara antes, principalmente essa primeira semana da pós-cirurgia, costuma ser de muita angústia, porque é aquele baque, né? Agora não dá mais para voltar. Ainda tem isso. Cara, que coisa sensacional. Eu não sei porque foram duas lives falando sobre isso, que a gente pegou o outro profissional também falando sobre isso. A gente estava falando de padrão de beleza. E aí eu te pergunto, o machismo, ele está relacionado a tudo isso que a gente acabou de falar ou não tem nada a ver? Então, foi isso que eu tentei trazer no texto, né? Porque a gente, quando fala de uma relação com o corpo, a gente não fala pura e simplesmente do que a gente acha. A gente está dentro de uma sociedade, né? Com padrões, com cobranças, até dentro da nossa própria família, né? A gente vê isso no atendimento, que a gente não atende só o paciente, a gente atende uma pessoa que está dentro de um meio, que é influenciado por cobranças, por insistências, né? Por chacota. Então, a gente entende que nas redes sociais, principalmente, se mostra, né, uma cobrança, né, por uma perfeição. E o corpo, a imagem, é a primeira coisa que você vê. Né? Quando você rola no feed, a primeira coisa que você vê é a imagem da pessoa. Depois você vai ler o que ela está falando, né? Para entender se é legal, se não é. Mas primeiro você vê, pô, a pessoa tá com o corpo legal, tá com o cabelo legal, tá bem vestida. Depois a gente vai ver o que essa pessoa é de fato, né? Porque a gente não é feito só de aparência. Mas essas cobranças sobre o corpo e sobre a dominação do corpo, principalmente no caso da mulher, quando ela é a mulher de alguém, ou quando ela trabalha em algum nicho, que ela precisa ter uma boa imagem, né? Porque, na verdade, hoje, qualquer profissão a gente precisa de uma boa imagem, porque tá todo mundo na internet. Sim. Então, você tem que estar bem vestido, você tem que estar maquiado, você tem que estar arrumado, você não pode estar desalinhado, né? Ou seja, você não pode ser mãe,
Porque a mãe, né, vem descabelada, o corpo pós-parto, né? Você não pode ter um corpo pós-parto, você tem que correr logo para voltar atrás com aquilo. Então, e essa cobrança ela não surge tanto em cima do homem, é sempre em cima da mulher. E por que que a gente fala sobre o machismo, né? A gente vem de uma sociedade, né, que é com um patriarcado muito forte, né? Antigamente, hoje a gente está melhorando, mas eu estava lendo aqui o texto antes de conversar com você, e aí eu estava pensando assim, gente, parece até que eu estou falando de outra década. Não parece que eu estou falando de um, né, século 21, 2025 e ainda na era digital, porque eu não tirei essas coisas da minha cabeça. Tudo que eu escrevi foi pensando em algum atendimento, em alguma paciente que me trouxe alguma coisa, alguma vivência. E, cara, é isso. A gente não está em outra década. 2025. Parece inacreditável, né? Quando a gente coloca alguns exemplos, você fala, não, isso só acontecia há 2 séculos. Não, isso está acontecendo agora, ao vivo. Isso está acontecendo em tempo real. E as pessoas estão comprando essa ideia do machismo. E a geração que está chegando agora está comprando a ideia do machismo. Quer dizer, o machismo ele vai ficar rodando nas nossas vidas, nas nossas gerações, durante muito tempo. Porque Sim. a gente gira essa roda, vem sempre alguém para alimentar, e com ela vem os padrões, as exigências. Parece que a gente nunca vai sair disso. É uma Infelizmente, dia. infelizmente, a gente perpetua isso de mãe para filha, porque a gente normaliza isso. E aí a gente ensina, né, os nossos filhos que essa é a regra. Né? Por exemplo, por que que a mulher depila a axila, a perna, pinta o cabelo, não pode ter cabelo branco, né? E os homens nada se preocupam com isso. A gente está falando de corpo, né? Por que que a mulher tem que estar... e ainda é cobrada, né? Não, você está demorando muito para se arrumar para sair, mas se chega lá, esculachada, né? Falam É, dela. exatamente. É muito complicado. A Silvia escreveu um texto para gente, onde ela começa com o título assim: O corpo marcado pelo machismo. E esse título já é muito forte, né? O que você quer dizer com o corpo marcado pelo machismo? E o que você traz no teu texto, Silvia? A gente pode até começar falando pela própria bariátrica, né? Quando a gente fala do corpo marcado pelo machismo, a gente pega algumas pessoas no consultório que não vêm por vontade própria, né? Mas vêm pela cobrança externa de ser magra, de perder peso. Então pensa, né? Como é que uma mulher vai se colocar numa mesa de cirurgia, mudar o próprio corpo, a própria... E é muito complicado essa questão de você mudar a própria imagem, porque é como a gente se reconhece. E é um dos motivos pelo qual a gente precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico nesse processo, porque a gente tem uma mudança radical, né, relativamente rápida da autoimagem. Então, como é que uma mulher se coloca numa situação dessa para agradar outras pessoas? O controle, o autoritarismo, né, a perfeição, algo que tem que ser para o outro, uma cobrança dos próprios homens, né? Ah, mas se você estiver acima do peso, ninguém vai casar com você. Te largou porque você estava acima. A gente ainda escuta isso. Porque você não se cuida, porque você é desleixado, porque você é relaxado. E nada disso tem. A obesidade não tem a ver com força de vontade, não tem a ver com preguiça, não tem a ver com ser relaxado. A gente fala de vários fatores aí, né? Emocionais, genéticos, físicos, alimentares. Mas a gente vem com esse preconceito, né? Uma outra questão de controle, né? A mulher que é casada com um homem. Eu coloco até um caso aqui que foi uma situação bem delicada, uma situação de um luto, né? Que a gente não tá bem, não tem libido, mas o corpo pertence àquele marido. Então, se ele quer um ato sexual, não interessa se você está de luto, você precisa servir aquele propósito. E se ele força, é estupro? Não, mas ela é minha mulher, não é estupro. Porque o homem é o dominador, né? É quase que o dono dessa mulher. Não se fala dessa forma hoje, mas ainda existe, é velado. Né? A mulher que apanha e não pode falar nada. Né? Não,
a relação com alguém manipulador, narcisista, que faz a mulher se sentir inferior, precisar dele, migalhas de amor. A gente traz um corpo marcado pela violência. Sim. E o machismo nesse lugar de, né, dominação. Então, se ele é dono, ele pode fazer o que ele quiser. Quando a gente ouve uma mulher dizer que o meu corpo é meu, o meu marido não sei o que lá, ela está tentando te dizer que dentro da realidade dela é ao contrário. Isso que a nossa autora está dizendo, que na hora que o homem quer, mesmo que você não tenha vontade, ele vai te procurar e ele vai ter o ato com você. Isso independe. Porque a mulher está condicionada a esse pensamento. Só que com a geração atual, ela já começou a ouvir e a entender que não é bem assim. Só que ela está condicionada da geração dela, que vem da mãe, da avó, que não tinha isso na realidade. Hoje, as adolescentes, hoje, que serão adultas, esposas, lá no futuro, provavelmente não precisarão passar por isso. Mas nós, da nossa geração, nossas amigas, primas, vizinhas, a gente, por mais que tenha acesso, a gente ainda passa por isso. Porque estamos condicionados a esse machismo. O homem é que manda, que controla, que faz e que não sei o quê. E aí abre um leque imenso de questões que daria pelo menos 6 horas de live. Sim, porque a gente avança até para a questão do feminicídio, né? Que acontece ainda com uma frequência absurda. Porque a mulher pertence, essa ideia de pertencimento, a mulher ela não pode querer sair desse relacionamento. Ela não pode ter desejo. Isso é uma outra questão que eu trago no texto, né? Se ela é objeto de alguém, ela não pode desejar. E, como você falou, né? A gente acaba querendo entrar em assuntos que vão dar muitas e muitas horas de conversa, mas muitas mulheres que se submetem a uma relação com esse tipo de homem vêm de uma relação já complicada com os pais. E aí ela normaliza isso, ela repete, e aí essa questão do dedo podre. Eu tenho dedo podre. Você não tem dedo podre. Você normalizou uma relação adoecida e você repete isso de uma forma inconsciente. Só vai conseguir te fazer isso em terapia, né? Porque é inconsciente. A gente não quer viver aquilo de novo e de novo, mas aquilo é o conhecido, é o normal, é o naturalizado. Então a gente aceita. Vai para isso. Exatamente. Desculpa, Silvia, conclua. Não, porque eu estava tentando pensar, linkar com uma outra parte do texto, né? Porque aí a gente entra nessa parte, né? Porque aí você entra num relacionamento em que você começa a aceitar migalhas. Porque você se identifica como um ser inferior, né? Por ser mulher ou pelas relações que você normalizou ao longo da vida. E aí você não pode desejar, você não pode escolher se você quer ou não aquele homem, você aceita o que vem. Entra aí uma questão muito séria, que é a codependência emocional. Isso. A mulher que é dependente emocional, ela é um problema para ela e para todos à volta. Eu sei porque eu tenho irmãs codependentes emocionais, fadadas a relacionamentos fracassados e não conseguem se ver desse jeito. Não é que eu nunca fui codependente emocional, não, porque eu já fui. Só que eu me abri para melhorar como ser humano, porque eu não queria mais aquilo. Eu tenho amigas codependentes emocionais. Você fala, gente, já passei por tudo isso, mas a gente se abre para melhorar. As pessoas não despertam. Ficam em relacionamentos abusivos, sobrecarregadas, aturando machismo. Aliás, vou até abrir um parênteses aqui. Essa antologia, ela é dedicada a uma prima minha que vive, lida e enfrenta o machismo diariamente. No início da antologia, eu botei frases das quais eu escutei o próprio marido falar para ela. Uma pessoa que é concursada pública,
uma pessoa independente, uma pessoa que não deve nada a ele, mas que permanece num casamento por causa da codependência emocional. E aí atura machismo, brincadeiras machistas, situações machistas, que você fala assim, como você aguenta isso? Por que você tá nessa? E aí você me faz lembrar de tem um trechinho do texto que eu repito muito nos meus atendimentos, que é o sintoma mais perigoso, é aquele que a gente não sabe que é um sintoma, né, que é um problema. Porque ele continua ali agindo ao nosso desfavor e com força. E a gente não sabe que aquilo é um problema, que a gente precisa trabalhar, que é um sintoma, que a gente precisa ressignificar as questões da vida para ter relacionamentos melhores. E ele fica ali, agindo, sem a gente conseguir fazer nada contra ele. O absurdo do machismo que eu presenciei foi ela ter tirado carteira de motorista e ele, para mostrar que era superior, que era o homem, pegou ela, botou dentro do carro e jogou na BR. A posse, né? O objeto, eu faço com ele o que eu quiser. Não há respeito por um outro ser humano. Exatamente. E ali é um corpo de uma mulher que está vulnerável a outros perigos, a outras situações. Vocês estão entendendo como que essa posse, esse negócio de eu sou o homem, eu mando, eu faço, e você domina uma mulher codependente emocional, que tem tudo, mas que não sai desse relacionamento, porque ela é vista como um objeto. Você vai aprender a trocar pneu, porque se você não aprender a trocar pneu, você é uma inútil, você não serve para nada. Eu ouvi, ninguém me contou. Então, assim, são situações que você fala assim, cara, mas a gente tem a mesma idade. Mas a criação foi outra. Exatamente. O ambiente foi outro. Porque a mãe dela passa por isso. A outra filha dela passa por isso. Normalizou. E sair disso é absurdamente difícil, porque é um trabalho, sabe? Primeiro que ela tem que entender que isso é um problema, né? Ou chegar numa terapia com qualquer outro problema que for e consiga falar sobre isso e conseguir entender que ela precisa se proteger, se valorizar, sair disso, que ela pode ter mais, até sozinha, que ela não precisa de alguém para ter uma vida boa. É um trabalho de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho, a gente tentando manter o vínculo com aquela pessoa ali, tentando reconstruir uma nova imagem de si. Porque é a forma como ela se vê, por isso que ela permite que o outro a trate dessa forma. Exatamente. É a forma como ela se vê. Comprou um vestido lindo pro Natal, lindo. Não usou, porque sentiu vergonha. Eu acho que o seu peito não tá nada. Você tá linda nesse vestido. Aí ele olhou e falou assim, o que é isso aí? Acabei de comprar um vestido. Ah, deixa de ser baranga, toma jeito. Acabou com ela ali. Ela ficou com tanta vergonha dela que ela tirou o vestido e não levou pro Natal. Uma palavra do outro é tão mais poderosa do que a própria, né? Se ver pelo olhar do outro, desejar pelo desejo do outro, é se esvaziar completamente e não resta nada para ela. E é a graça que tem de humilhar o outro. O machismo é isso. Essa humilhação da figura feminina. Esse pisar em cima delas. E quantas mulheres não passam por isso? E o mais triste é que quem dá esse poder para eles somos nós, né? Porque se a gente não permitisse, não ia cantar de galo desse jeito. Exatamente. E não precisa, gente. Querida, você é concursada pública, vá-se embora. Mas a codependência emocional tá ali. São mais de 20 anos de casamento. É complicado. A Silvia fala o seguinte, falar sobre corpo é falar sobre a sociedade que o atravessa.
A dimensão social marca, envolve, nomeia, julga, constrói preconceitos que contribuem expressivamente para o modo como é construída a visão desse corpo. Falar sobre machismo é falar diretamente sobre a mulher e especificamente sobre o modelo de mulher que lhe é imposto por essa sociedade. São as famosas cobranças, né, Silvia? Sim, são os padrões impossíveis de serem atingidos, né? Porque a gente tem que ser perfeito em tudo. Profissional, filho, casa. E, assim, por mais que a gente veja hoje muitas mulheres independentes, a gente vê nas redes sociais, né? O prazer em mostrar uma casa bonita, arrumada, a louça, a mesa posta, né? O filho bem arrumado na escola. Então, é velado, mas tá ali. Por quê? Por que a gente não coloca, né? Hoje algumas pessoas até estão tentando quebrar esse padrão, mas por que a gente não coloca a casa uma zona, que as crianças, né, bagunçaram tudo? Porque a mulher não pode demonstrar que ela não é capaz de dar conta de tudo. Isso é inadmissível. Se a vida está indo ruim, a culpa é da mulher, que não arruma a casa, o filho está sendo bagunçado, ela não penteia o cabelo. Mas essa mulher é uma fracassada. Não tem desejo sexual. Como? Tem mais é que o marido sair para tomar cerveja na rua mesmo. Que ela não tem ânimo nem para sair de casa com o marido. Isso, e o reforço, né? Você está falando disso, do reforço das pessoas em volta que apoiam o machismo. Exatamente. E ela acredita nisso. Acredita. É a psicologia das massas, né? A gente não consegue se separar muito do pensamento coletivo. Ele se torna muito forte, poderoso, avassalador e nos esmaga. Exatamente. Você faz uma pergunta aqui que é muito interessante. De onde vêm as crenças que sustentam esse modelo opressor? E logo embaixo eu começo a falar sobre isso. Né? É óbvio que a gente tem um histórico cultural inegável, né? Porque a gente cresce já dentro de uma sociedade estruturada. Mas a gente não nasce uma página em branco. A gente já nasce dentro de uma palavra, com nome, com sobrenome, com expectativas, com crenças, uma cultura familiar, o que essa família acredita, o que dissemina, e a gente é criado nesse meio. Então essa é a verdade. Essa é a verdade absoluta da vida. Como adulto, quando a gente chega, né, principalmente quando a gente chega na terapia, o que a gente precisa fazer é tentar nos descolar desse discurso familiar, esse discurso dos nossos pais. E ressignificar o que a gente acredita da vida, o que a gente acredita do que é ser mulher, o que é uma relação saudável, quebrar os padrões. Isso é difícil. A gente acaba sendo fruto do meio, né, Silvia? A gente vai colocar para fora o que a gente aprendeu. Se você, pleno ano de 2025, você vê um adolescente sendo machista ou um adulto fazendo brincadeiras machistas, ele é fruto do meio. Sim. O pai dele fazia, o tio dele, o irmão, o vizinho, o padrasto. É aquilo que ele aprendeu. E a mesma coisa a mulher. Sim. Ela aprende que ser submissa e aguentar essas coisas. Tá tudo certo. Sim. E um dos meus objetivos, né, com essa teologia, até lá no final eu trago algumas reflexões, é tentar provocar as pessoas a saírem do automático, né? Ok, quando a gente é criança, a gente não tem muita opção, adolescente, a gente está tentando entender ainda o que é vida. Mas quando a gente é adulto, né, a gente precisa fazer aquela pergunta, né? E aí, o que a gente vai fazer com o que fizeram da gente? Só repetir cegamente? A gente precisa sair do automático. Então, algumas reflexões são muito importantes para isso. É fácil fazer sozinho? Não. Então, busca terapia. Exatamente. Não é à toa que foi possível observar alguns gatilhos de adoecimento de mulheres atendidas no consultório. A mulher que precisa de um homem que resolva seus problemas. A mulher que precisa de filhos para provar sua produtividade. Tá falando dessas cobranças básicas, tá? A mulher que não pode desejar algo diferente do que lhe foi designado.
porque isso estaria desviando do que é esperado e admirado. A mulher que deprime e adoece sozinha, que apanha em sua própria casa. A mulher que come seus sentimentos e se culpa por não ter autocontrole. Será que a gente está falando da mulher de 2025? Porque eu tenho essa impressão que a gente está em 1800. Exatamente. Mesmo porque eu escrevi, depois eu fui ler, eu falei, gente, jura? Mas é isso que eu estou ouvindo, é isso que eu escuto em consultório. E esse ponto aí da mulher que ela não se sente livre para desejar, eu acho que isso é o que mais me dói, sabe? Porque é não saber que existe a possibilidade de sair disso, de querer mais. Acho que esse é o mais dolorido. Exatamente. Quem eu sou ou o que quero ser? Que papéis quero exercer na vida social? Qual o meu lugar na sociedade? São reflexões que vão provocar os pensamentos e permear aí novas atitudes. Esse texto está forte, está lindo. A Silvia fala aqui sobre a ideia do estupro, né? A gente não pode aprofundar, porque senão o Instagram vai derrubar a gente só por causa da palavra. Mas está disponível o texto da Silvia completo no site da Amazon. Vocês podem baixar o e-book e ler e ter acesso a esse material forte, preciso, tá? E muito relevante para os dias atuais. Que maravilha! Qual é o seu arroba, Silvia? Arroba Silvia Batista, underline, acho que é Silvia underline Batista.psi. Arroba Silvia, o Silvia dela é com Y, Com tá, Y. gente? Underline batista.psi. Eu vou colocar ela como colaboradora. Vocês já podem segui-la para acompanhar o material que ela gera diariamente ou quinzenalmente, mas para acompanhar ela no Instagram. E ó, machismo na era digital, uma lente psicológica. Você está em outra antologia aqui no canal ou só essa? Uma antologia sobre vício. Ah, vai ser outra maratona bombada. Que vício vai ser muito bom. Eu vou abrir um edital para compulsão. Eu quero falar sobre Vou compulsão. amar poder participar dessa. Que minha vida profissional hoje é meu meio. Eu acho muito importante porque estamos cada vez mais compulsivas, seja por bolsa, roupa, sapato, boné, comida, bebida. As pessoas estão entrando quase que num colapso da compulsão e ninguém sabe que essa bolha vai estourar. E isso é muito sério, E falando né? disso, a gente também perpassa pelo vício. Né? Eu faço esse link no texto. Exatamente. Aguardem, gente, porque vem Vício, que é uma antologia que está belíssima também. Vai ser publicada em breve. E logo depois eu trago para vocês Compulsão. Silvia, muito obrigada mais uma vez por esse Muito obrigada bate-papo pelo convite. maravilhoso. Volte sempre que você quiser. E obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço. Foi muito bom, muito gostoso para mim também. E com certeza eu voltarei. Ai, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental. Beijo! Beijo.